Olá pessoal, bem-vindo novamente. A nossa aula de hoje vai ser mais direcionada para a programação de computadores. Para você que nunca mexeu, que não teve contato com programação, não sabe o que significa programação de computadores, essa aula vai ser bem direcionada para isso, tá? Então, para poder te dar uma base inicial, para poder entender o que significa programar um computador, como que a gente consegue fazer com que o computador execute alguma tarefa que a gente deseja, e passar para você essa noção de como programar na linguagem de programação mais conhecida para inteligência artificial, que é o Python, tá bom? Se você já tem algum conhecimento, se você já está bem familiarizado com isso, pode até pular essa aula, não teria problema. Eu sempre indico de você acompanhar a aula de qualquer forma, assim para você revisar os conceitos e ter sempre alguma dúvida mais ou outra respondida aqui, tá bom? Mas vamos seguir então para a aula que é de programação de computadores. Bom, se você nunca ouviu falar de como que faz um programa de computador, o que significa programar um computador, para você ter uma ideia mais prática sobre isso, é simplesmente você definir uma execução de comandos, tá? Ou até mesmo tarefas, para que o computador possa fazer de forma sequenciada, de forma direta, tá? Para que você continue tendo o resultado sempre previsível a partir do que você definiu. Então, isso é muito bom para ações repetitivas. Se você tem algum tipo de tarefa que é sempre a mesma coisa, né, que você tem uma ordem definida, um programa de computador é um excelente parceiro para esse tipo de situação. Então, a grande vantagem de você usar um computador também é que ele é extremamente rápido. Então, uma tarefa que nós, seres humanos, demoraríamos horas para fazer, o computador consegue executar em poucos segundos. Então, essa é a intenção de você usar o computador como um aliado para que os seus algoritmos, que no fundo são receitas, né, ou são passo a passo, são sequências de instruções, possam ser cada vez mais inteligentes e trazer para a gente benefícios de redução do nosso trabalho manual para que um trabalho seja executado de forma automática por um computador. Se você nunca ouviu falar de linguagem de programação, eu cito aqui algumas que são muito comuns para quem trabalha ou pesquisa com IA, tá? Então, o nosso foco aqui no curso é poder trazer para você uma visão de quem é profissional de inteligência artificial. Então, eu cito para vocês as linguagens mais comuns que você vai encontrar por aí. De longe, assim, a mais frequente e que a gente vai colocar foco aqui no nosso curso é a linguagem de Python, tá bom? Então aqui você vai ter a experiência de conhecer a linguagem e vai ser muito corriqueiro de você encontrar tanto bibliotecas e oportunidades de trabalho que precisem de conhecimento de Python, tá? Mas também vai ser bem comum você encontrar a linguagem R, principalmente se você for caminhar mais para o lado de data science, né, de análise de dados, avaliações estatísticas em geral, ou até mesmo C++, que é uma linguagem um pouco mais antiga, mas mesmo assim muito poderosa, muito conhecida ainda no mundo de desenvolvimento de software, tá? Algumas aplicações em A também tendem a ter um pouco mais de uso do C++, e a gente vai entender o porquê logo logo, tá? E aqui eu cito o Julia, porque é uma linguagem recente, relativamente recente, ainda está no ramo um pouco mais voltado para machine learning e mais no contexto acadêmico, tá? Universidades tem algumas que usam já a linguagem Julia para definir alguns softwares, algumas coisas. Mas eu acho interessante citar porque pode ser uma linguagem que vá complementar muito o Python e ter alguma interface interessante em algumas aplicações. Então é interessante só conhecer pelo nome, mas a nossa intenção aqui no curso é sempre focar na linguagem Python. Uma das principais razões para conhecer Python é justamente o seu interesse de forma geral na comunidade de desenvolvimento de software. O Python é uma das linguagens mais conhecidas de longe, tá? Existem outras, né, como só para citar aqui o Java, o próprio C, que é um precursor do C++, JavaScript, aqui é o C++, aqui já entrando nessa lista, o SQL, que é uma linguagem voltada para banco de dados. Então, tudo isso aqui também é interessante conhecer de certa forma, dependendo da sua aplicação ou da área de atuação em que você vai seguir no seu dia a dia do trabalho.
Mas sem sombra de dúvidas, você vai encontrar uma frequência aí de atuação com Python muito grande. Daí as vantagens óbvias de por que a gente está trabalhando com Python, e você vai encontrar aqui no curso logo logo, é porque Python é muito simples de entender e de programar também, né? De certa forma, é uma linguagem bem tranquila para a gente poder entender o que está sendo feito no código e pensar também em prototipar e poder escrever o código em si. Outra vantagem bem interessante do Python é que ele é muito versátil. E por ser versátil, ele está difundido em muitas aplicações. Então você vai encontrar diversas aplicações de Python. Seja ela na parte do financeiro, aplicações financeiras, aplicações em saúde, aplicações em indústria, né, de forma geral, seja manufaturados, enfim, segurança, segurança de dados, né, segurança da informação, enfim, tem diversas e muitas outras aplicações aqui em que Python está presente. Outro ponto bem interessante do Python é justamente a sua comunidade. A comunidade cresce cada vez mais, existem mais e mais pessoas que conhecem a linguagem e que vão procurar aprimorar e criar os seus projetos, seus sistemas baseados em Python. E isso vai ser muito interessante porque uma característica muito legal assim da comunidade de desenvolvimento de software, seja ela com IA ou outras aplicações, é porque existe uma troca de informação muito grande, as pessoas gostam de se interagirem, né, de se comunicarem. Então faça parte de grupos, né, de Python, grupos de IA, de Machine Learning. Inclusive, a gente tem o nosso grupo aqui da Edunova, que é justamente para poder trocar experiências e se cooperar, né? Então a ideia é a gente sempre estar próximo e Python tem essa característica também. Então você vai conhecer muito do Python também por via da comunidade. E, obviamente, o mercado de trabalho está cada vez mais interessado em pessoas, né, em profissionais que entendem Python, inclusive para IA. Então, aqui, ó, esse é o asterisco aqui, né? Esse é o ponto interessante. Muitas bibliotecas de processamento de imagem, de texto e bibliotecas de Deep Learning já são desenvolvidas em Python. Então, já é interessante aprender Python justamente porque você vai ter o apoio dessas bibliotecas. É claro, não existem só vantagens, é preciso também entender algumas desvantagens da escolha do Python. A primeira delas, que é muito comum a gente discutir e existem muitos aprimoramentos ainda sendo feitos, mas que ainda é ali um ponto de atenção, é a própria performance do código, tá? Então, o Python, em relação a C++, por exemplo, ele é muito mais lento, tá? Do que o C++ para execução de código, ou seja, para velocidade. Se você precisa que algum código, né, que alguma aplicação seja executado no menor tempo possível, então provavelmente você precise ter um apoio ou migrar mesmo o seu projeto para outra linguagem, como por exemplo o C++, que aí demanda mesmo um poder de processamento e uma forma de resultado mais rápido. Esse é um ponto interessante que é bem citado, né, no Python. Outro ponto que vale citar aqui como de atenção, né, de desvantagem, é que como o Python depende de uma tipagem dinâmica para a definição de variáveis, isso pode dificultar um pouquinho o debugging, né, a resolução dos erros que ocorrem, principalmente erros semânticos no código. Então, quando a gente tem algum erro semântico, fica bem mais complicado com o Python entender, porque devido à sua característica de tipagem dinâmica, fica um pouco mais difícil de entender o que está ocorrendo. Então tem que tomar muito mais cuidado na hora de desenvolver o código, tá? E a falta de compatibilidade com algumas bibliotecas, principalmente as bibliotecas mais antigas, tá? Então, quando a gente está olhando para soluções e bibliotecas para poder complementar o nosso sistema e elas são mais antigas e não tem tanto suporte, e elas não estão desenvolvidas em Python, aí fica mais difícil ainda da gente conseguir fazer reutilização desse tipo de código. Então essa compatibilidade acaba criando problemas. Mas isso de certa forma é um pouco mitigado porque hoje em dia existem muitas aplicações, como eu comentei anteriormente, existe uma diversidade enorme de aplicações em Python, então esse tipo de desvantagem já é um pouco mais ameno, tá? Certo, pessoal? Então aqui é basicamente uma introdução rápida do que é o Python, tá? Da ideia do porquê escolhemos o Python para a gente seguir aqui no curso. Porque basicamente vai ser a linguagem que você vai ter contato
rotineiro no seu dia a dia. Vamos seguir para as próximas aulas para poder conceituar mais ainda como programar em Python e finalmente chegar na mão na massa.